Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé para dar início a mais um tempo de ação de graças ao nosso Deus, de louvor e adoração. Queria convidar você que está aqui a ficar de pé, aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, Sal da Terra Caraíba, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa mensagem com alguém próximo a você, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Amém. Nós queremos começar com um cântico que está lá no Salmo 23, que é bastante conhecido. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a sua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, Pai, nós sabemos que a tua bondade e fidelidade é sobre as nossas vidas, ó Pai, e será assim, Deus, sempre. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, sua misericórdia que se renovou sobre cada um de nós aqui essa manhã. Obrigado, Deus, que o Senhor possa conduzir, Deus, esse tempo, conduzir os nossos corações, os nossos pensamentos, que a sua vontade seja feita, Pai, nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, receba esse louvor e adoração, e fala conosco, Pai, fala com cada um aqui, prepara os nossos corações, Deus, para receber algo novo do Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, te pedimos e te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, amém. Cantar isso juntos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode me ajudar com as suas palmas? Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, Ele é quem nos guia. Vamos cantar isso juntos. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas, só Ele conhece o caminho dessas águas, Ele revela para o seu povo, então vivemos um livramento de Deus, e caminhamos num livramento de Deus, e caminhamos num livramento de Deus, e Deus é por nós, e Deus é por nós, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal, viveremos um livramento, e Deus é por nós, e Deus é por nós, e quem será contra nós, se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se nosso Deus nos disse sim. Vamos declarar o que nós acabamos de ler juntos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado por isso, meu Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar
pode frustrar os teus planos. Deus, nós cremos nisso. Estamos em tuas mãos, Deus, que a tua boa mão nos conduza em todo o tempo. Sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de aspirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Vamos declarar isso juntos mais uma vez. Traz luz para as sombras. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, o impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudar, nem
amor é infinito, Deus, tua bondade nos persegue. Obrigado por isso. O Senhor é o nosso pastor, Pai. Cantamos isso uma vez e queremos cantar novamente. O Senhor que está no controle, Deus, dos nossos dias, das nossas vidas. Nós cremos nisso. Isso juntos. Sei que minha vida está em tuas mãos. Sei que minha vida está em tuas mãos. Não temerei do mal. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos. Não temerei o mal. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz temerei o mal. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos. Não temerei o mal. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Me faz ser grato por seu amor que me alcançou.
universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Pro crente e ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a Ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Você acredita? Ninguém explica Bem, obrigado, Pai. Não dá para explicar o Senhor, Deus, mas nós podemos senti-lo, Deus. Nós podemos ouvir a sua voz e cumprir com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar por um instante?
Amém, queridos. Queria aproveitar nesse momento, quem trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, a gente vai ter um momento de oração no final do culto, então eu prefiro que a gente faça isso agora. Então, se você veio preparado, por favor, fique à vontade enquanto a gente louva o Senhor. Essa noite, querido, assim, para mim é um momento de muito temor a Deus, muito especial, porque eu queria compartilhar com a igreja algo que Deus tem colocado no meu coração já há um bom tempo. E diante disso, a gente gostaria de poder estar não só compartilhando no coração, mas também trazendo à igreja aquilo que a gente percebe no Espírito Santo de Deus, do que Ele tem para cada um de nós aqui. Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração foi testificado no conselho dessa igreja, e por isso a gente tem a ousadia, né, de poder trazer isso aqui, sabendo que, de alguma forma, Deus tem algo especial para nós. E para que a gente possa viver esse especial de Deus, a gente tem que entender, então, que alguma coisa o Espírito vai estar fazendo no nosso meio, no nosso coração, nas nossas vidas, para que, então, a gente possa compreender o que Ele tem preparado para a gente. Mas, antes disso, eu queria orar. Queria pedir que Deus pudesse estar abrindo o nosso entendimento, em nome de Jesus, que você possa estar com o coração aberto, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, aos nossos corações, para que juntos aqui nesse lugar a gente possa perceber o que é o mover do Espírito, o que é a intenção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa congregação, sobre essa igreja, e quando eu falo sobre essa igreja, sobre o povo de Deus que se reúne aqui nesse lugar. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter esse tempo de oração em nome de Jesus. Pai, estamos aqui como teu povo, prontos, ó Deus, para ouvir, prontos para deixar que o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós. Como igreja, Senhor, como corpo de Cristo aqui reunido, nós queremos estar atentos para a gente não perder nada daquilo que cremos que o Senhor quer falar aos nossos corações. Como congregação, como igreja aqui do Caraíba, Senhor, nós queremos estar atentos para que todo o fluir do Senhor, Pai, não possa ser nem esquecido, nem, ó Pai, distraído no coração, nos nossos corações, para que a gente não venha perder absolutamente nada do que o Senhor quer fazer através de nós. Portanto, ó Deus, abre o nosso entendimento, é a minha oração diante do Senhor agora, abre o nosso entendimento, para que juntos, ó Pai, nós possamos perceber o que o Senhor quer fazer,
que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer operar, não só nesse lugar, mas, ó Pai, nas vidas das pessoas que o Senhor quer colocar em contato conosco, como igreja aqui nesse bairro, como igreja aqui nesse prédio, nessa região, Pai, em nome de Jesus. Portanto, eis-nos aqui, Senhor, fala e opera e revela a nós o teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu creio que nós vamos estar falando assim bem claramente, mas eu creio que, como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma cultura, porque é como se fosse um passo de maturidade, e você vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas para falar tudo isso, eu preciso contar a história. Então, eu preciso ir um pouquinho mais lá para trás, eu queria contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, no meu coração, para que em seguida, então, a gente possa entender aonde que o Espírito vai nos levar, aonde a gente vai estar chegando. Então, eu queria começar falando, pode mudar, aquilo que a visão de Deus colocou no meu coração. No Ministério Sal da Terra, os irmãos sabem, muitos aqui já participaram e participam da Escola de Liderança, que é um movimento de ensino que, como ministério, a gente tem feito há anos. Tem mais de 10 anos isso. O que é que a gente faz? A gente busca em Deus um tema para um ano, como conselho ministerial, e aí o conselho ministerial se reúne e a gente entende, então, que para o ano seguinte a gente vai falar sobre determinado assunto. E aí, quando esse assunto é definido, a gente divide esse tema, esse assunto, em subtemas, e cada um de nós, do conselho ministerial, a gente escreve um artigo, então é como se fosse o capítulo do livro, aí a gente edita o livro, e esse livro, então, serve de texto base para aquilo que a gente vai estudar durante todo o ano. Tanto é exemplo disso, pode passar, que aqui tem só alguns exemplos, né? 2013, 12 e 13, a gente fez aquele livro, 16, 19, na verdade, cada ano tinha um, mas aqui é só para a gente dar uma amostra. O último ano, que é esse que a gente está agora, foi a respeito de plantações e revitalização da igreja, onde a gente, então, cada um de nós tem um tema a descrever, e isso é ministrado em todas as igrejas do Ministério Sal da Terra. Então, a gente viaja, nós temos igreja no Nordeste, nós temos igreja na região Sul, região Centro-Oeste, região Sudeste. Então, todos esses locais são visitados e cada um de nós dá a sua aula em cima desse tema, então, que é definido a cada ano. No meio desse ano, a gente teve um retiro do Conselho Ministerial. E nesse retiro, a gente definiu qual que é o tema para 2023. Pode passar? Que é exatamente esse, disciplinas espirituais, práticas para uma vida saudável. Então, isso aqui é o que a gente vai estar estudando em 2023, vai ser editado um livro, está sendo já trabalhado esse livro, para que no começo de 2023 a gente já tenha em mãos esse livro e todos os alunos da Escola de Liderança. Para você ter ideia, hoje nós temos mais ou menos 1000 alunos estudando durante todo o ano na nossa escola. Então, em 2023 nós vamos estar falando sobre esse assunto. Dentro desse assunto, a gente então ficou com esse subtema, prodígios, sinais e maravilhas. Então, esse é o tema que eu vou estar, já escrevi o artigo, esse artigo já está sendo publicado juntamente com os outros artigos dos outros irmãos. Então, esse livro de 2023 vai ter um capítulo falando sobre prodígios, sinais e maravilhas. Então, desde agosto, que a gente já está, que eu já estou com esse tema, foi definido um pouquinho antes, e a partir daí, o Senhor me incomodou. O Senhor tem colocado uma coisa muito forte no meu coração. Porque se a gente vai falar sobre prodígios, sinais e maravilhas, a gente pode fazer uma apresentação desse tema de duas formas. A gente pode falar o seguinte: olha, prodígios, sinais e maravilhas é algo que acontecia na Bíblia, está aqui, e sempre a gente pode citar trechos, versículos, onde isso aconteceu no passado. Mas hoje em dia a gente está vivendo um mundo totalmente diferente, e você sabe como é que é. Então, hoje a gente tem que ter uma realidade, a gente tem que encarar as coisas de uma outra forma, porque, afinal de contas, nós estamos em pleno século XXI. Essa poderia ser uma abordagem. E outra abordagem que poderia ser feita, que é o que Deus colocou no meu coração, é me incomodando a respeito do seguinte: se toda a Bíblia fala de prodígios, sinais e maravilhas, a pergunta que fica para nós, qual que é? Pode passar. Não, pode passar isso aqui, é porque isso aqui é só para algumas noções. Então, quando a gente fala de prodígios, sinais e maravilhas na Bíblia, nós temos algumas partes da Bíblia que essa intensidade fica maior. Como lá na época de Moisés, então recebe
né, o recado de Deus para tirar o povo do Egito, e durante os 40 anos, né, na libertação do Egito, e nos 40 anos que estão no deserto, a gente pode ver a quantidade de sinais e maravilhas que foram acontecendo, porque Deus estava ali com aquele povo. Depois a gente vê na vida do profeta Elias, né, vários sinais, milagres, coisas assim que só a mão de Deus para fazer. Depois Elias sobe aos céus, e ele passa então para Eliseu o seu manto, porque Eliseu perguntou que queria a porção dobrada daquilo que Elias tinha recebido de Deus. E ele recebeu. Aqui ele manda o manto de Elias no Rio Jordão, o Rio Jordão se separa e ele atravessa a pé, como Moisés e o povo atravessou o mar, Eliseu atravessou o Rio Jordão. Depois a gente vê também muitos milagres acontecendo com os discípulos. A palavra de Deus fala que a sombra de Pedro curava. Então, quando as pessoas conseguiam... Não, Pedro estava passando, se ele chegasse lá só de pôr a pessoa na sombra que Pedro, ao passasse ali, aquela pessoa já era curada. A palavra de Deus fala que Paulo, eles pegavam os lenços de Paulo, e só de usar os lenços de Paulo, levar para a pessoa que estava enferma, só do ter contato com o lenço do apóstolo Paulo, aquelas pessoas ficavam curadas. Ou seja, milagres, muitos milagres acontecendo. E, evidentemente, que a maioria dos milagres que a gente vê foi com a pessoa de Jesus. Então, aqui ele andando sobre as águas, como ressuscitando mortos, como curando enfermos, libertando endemoniados, curando leprosos, tanta coisa, tanto sinal e maravilha. Então, se isso aconteceu com pessoas como Moisés, Elias, Jesus, Eliseu, discípulo, a pergunta que não quer calar nos nossos corações, qual que é? Por que não vemos mais prodígios, sinais e maravilhas, como acontecia antigamente nos dias de hoje? Eu me faço essa pergunta, eu comecei a me fazer, porque como eu precisei estudar esse texto, esse tema, para que a gente pudesse desenvolver o artigo para colocar nesse livro, eu comecei a me perguntar, por que a gente não vive tão intensamente sinais, prodígios e maravilhas como acontecia no passado? Será que Deus mudou? A primeira pergunta que eu faço, não, talvez Deus, o que tinha que fazer, ele já fez. Então, o potencial de prodígios e maravilhas de Deus já esgotou. Não, claro que não. Porque o Deus que a gente crê é um Deus que é poderoso, continua sendo o mesmo, exatamente o mesmo, desde sempre e até a eternidade. Então o problema, se a gente não está vendo prodígios, sinais e maravilhas dos dias de hoje, com toda certeza não é por causa de Deus. Não é porque Deus deixou de atuar, não é porque Deus, de alguma forma, falou assim, não, agora nós vamos viver um momento diferente. Se a gente não está vendo isso, eu começo a olhar para mim mesmo e me perguntar, o que eu não tenho feito para que isso seja alguma coisa do dia a dia do meu viver em Cristo? Entende, queridos? Eu comecei a meditar isso. Então, desde agosto que eu estou orando todos os dias, eu peço para Deus, Deus, eu não quero ministrar prodígios, sinais e maravilhas como uma teoria. Eu não quero chegar, abra aí o livro na página tal e nós vamos estudar sobre aquilo que aconteceu no passado. Eu não quero chegar para todos os 1000 alunos que a gente tem nessa escola, todo o Brasil, aí, nos lugares que a gente vai dar aula, eu não quero chegar lá e simplesmente falar assim, olha, eu quero passar para vocês algo do que foi feito no passado. Mas eu estou pedindo para Deus, Deus, que não seja uma aula teórica, mas que seja uma aula prática. Ah, então você quer fazer sinais, mas não quero fazer nada, mas eu quero que Deus faça através de mim. Entende isso? Eu quero que Deus possa fazer, não através de mim, porque se eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, é porque isso não está focado num desejo do meu coração, mas eu creio que isso é um mover que Deus está querendo trazer para essa igreja. Eu creio, então, que, de coração, que prodígios, sinais e maravilhas é algo que pode ser vivido e deve ser vivido pelo povo do Filho de Deus, pelo povo do Senhor, pela igreja de Cristo. E eu estou convocando, eu chamei vocês, eu pedi para vocês estarem aqui, para que a gente possa entender que isso é um chamado para essa igreja. Para as igrejas, para a igreja de Cristo. Mas nós estamos reunidos aqui é a congregação do Caraíba, então eu não tenho como estender isso para outro lugar. Então vamos começar aqui. Então eu estou pedindo para Deus, Deus, permita que na igreja do Caraíba exista um povo disposto a se deixar levar por Deus, a ser tomado pela fé, pela convicção, pela certeza de que sinais e maravilhas não são só coisas do passado. Amém? Entender que tudo isso pode ser parte do nosso viver, a partir do momento que eu entendo que isso pode ser parte do meu agir, do meu viver. Então, se os sinais e maravilhas não estão acontecendo, provavelmente porque nós não estamos sendo pessoas com a fé que a gente precisaria ter.
ou talvez nós não estejamos tão ligados e conectados no Deus provedor de todas as coisas, criador de céus e terra, que opera milagres, e a gente talvez vivendo uma vida que não está tão em santidade com Ele, não está tão ligado àquilo que a gente começa a não perceber, que a gente não está vendo essas coisas, porque nós não estamos buscando em Deus isso. Isso está sendo uma luta diária para mim. Porque todo dia eu acordo e sento na minha mesa e falo assim, Deus, em nome de Jesus, não deixa minha aula ser teórica. Não deixa que minha aula seja simplesmente um derramar de um punhado de coisas do passado. Mas permita que cada pessoa que puder assistir essa aula, cada pessoa que puder ouvir sobre esse assunto, possa ter fé que se aquilo que ela está passando, se ela está tendo dificuldade, se ela está precisando de um milagre, que esse milagre possa acontecer na vida dela. Seja através de mim, seja através dessa igreja, seja através de você. Então eu estou pedindo para Deus, e Deus conhece meu coração. Ah, eu posso estar pedindo demais? Deus sabe. Mas o meu pedido para Deus, amado, tem sido que você que está aqui, que quem congrega nesse lugar, possa de alguma forma estar sendo enchido da presença do Espírito Santo de Deus, para que de alguma forma possa participar no mover de Deus em prodígios, sinais e maravilhas. Amém? É possível? Claro que é. Eu não quero ser impedimento para isso. Se Deus vai te usar, me usar, ou quem quer que seja, louvado seja o nome dEle. Mas, pelo amor de Deus, não deixe que a gente seja empecilho para isso. Então, se Deus quer usar a sua vida, e eu estou atrapalhando, eu quero pedir para Deus, Deus, em nome de Jesus, não me permita ser pedra de tropeço na vida do meu irmão, que está deixando ser usado pelo teu poder. E eu queria que nós pudéssemos orar isso juntos, para que a gente não seja pedra de tropeço na fé do irmão. Para que quando a gente for orar, imagine que uma pessoa chegar aqui e dizer, pastor, eu estou com uma doença tal, e eu creio que eu possa ser curado, para que não tenha metade da igreja pensando assim, não vai dar, e a outra metade, será que dá para curar? Não, eu quero que a igreja olhe e fale assim, com misericórdia, olhar essa pessoa e falar assim, o Senhor tem poder para mudar a realidade dessa vida. Por que não? Por que eu vou olhar para essa mulher e pensar assim, a doença dela é muito séria para ela ser curada? Não, a nossa fé aqui é pequenininha demais para que a gente possa orar para ela ser curada aqui nessa hora, nesse momento. Quem somos nós para poder impedir o agir e o mover do Espírito Santo de Deus? Então, esse tem sido o meu clamor. Então, eu olho para cá, vejo assim, gente, por que não está acontecendo? Não é por causa de Deus, é por causa de mim. Então, Deus, eu não quero ser mais impedimento, eu não quero ser mais empecilho. Se o Senhor não está fazendo por causa de mim, então, em nome de Jesus, a partir de agora, vai acontecer. Amém? Se todos nós falarmos isso, se todos nós proclamarmos isso, nós vamos começar a ver tantos sinais, tantas maravilhas, esse lugar aqui vai ferver do poder de Deus. E quando o poder de Deus é derramado, queridos, ninguém segura. Eu li um livro, antes de poder escrever esse artigo, eu li um livro de uma mulher americana, um livro de 500 páginas. Quando comecei a ler o livro, eu disse, o que é isso, que livrão? E nas 500 páginas desse livro, essa mulher conta do testemunho que Deus fez através da vida dela, em termos de avivamento nos Estados Unidos, avivamento que era precedido de curas, de libertação, coisas fantásticas. Ela fala no livro, eu vou falar aqui, alguém pode até rir, mas não ri não, para que o Espírito Santo de Deus não venha a queimar sua língua depois. Ela dava testemunho de que o mover de Deus era tão grande dentro dos locais onde eles se reuniam, porque aí eles não reuniam dentro de igreja, eles reuniam em tenda, eles montavam tenda para que naquela tenda pudesse haver uma manifestação do poder de Deus. E várias vezes, eles escutaram no louvor instrumentos que não tinham lá, não tinha ninguém tocando. Eles começaram a perceber que é como se os anjos se juntassem com eles num louvor, de tal maneira que eles começavam a ver instrumentos que eles olhavam lá na plataforma, não tinha aquele instrumento que eles estavam ouvindo. Porque a unção de Deus era tão forte naquele lugar, que era como se os anjos estivessem se juntando com os homens para juntos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. E era cura uma atrás da outra. Era cura assim, de pessoas que chegavam lá, mudas, saíam falando, paralíticas, saíam andando, uma atrás da outra. Então, mas você crê que isso pode acontecer aqui no Caraíba? Eu creio. E porque eu creio,
Eu quero que você creia, para que juntos, crendo juntos, nós possamos ver e declarar algo novo a partir de Deus nesse lugar. E é esse o meu clamor. É esse o meu pedido. Já chorei diante de Deus, já pedi, às vezes eu estou pedindo lá, estou conversando, estou orando, aí parece que vem um inimigo e fala assim, mas você é muito pretensioso. Quem é você pensar no... Aí eu fico pensando, gente, eu não, se for para que a gente pense o seguinte, essa congregação é isso e aquilo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque não é para vaidade, não é para presunção, mas é porque eu quero ter um coração sincero diante de Deus, para ver o poder dele sendo manifestado aqui. E aí, olha o tanto que Deus é caprichoso, pode passar. Eu tenho que falar do alfa agora, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, eu quero honrar aqui a vida do Fabrício, da Keila, pode passar. Pode cutucar aí. Bom, primeiro deixa eu falar da história do alfa. O alfa foi criado por Nick Gamble, em inglês, na década de 80, para passar. Finalzinho da década de 80, na igreja HTB, que é a Holy Trinity. Brompton é a igreja da Trindade, Brompton é um bairro lá em Londres. E o objetivo do alfa era de oportunizar que a fé cristã pudesse ser oferecida a todos os povos. Ele criou um estudo bíblico na época. Ele escreveu um livro e ele trabalhava com o alfa para que fosse uma ferramenta que facilitasse alcançar o coração do povo. A Holy Trinity tem como objetivo, aí você pode pensar assim, que objetivo atrevido. Sabe qual é o objetivo da Holy Trinity? Alcançar Londres para Jesus. Uma cidade daquele tamanho. É atrevido esse objetivo? Não, mas porque eles creem que eles podem fazer isso. E tem feito. O pessoal dessa igreja tem alcançado não só Londres, como vários lugares no mundo inteiro. Por quê? Porque eles creem naquilo que pode ser feito. Passa, por favor. Olha os números do alfa. Já tem mais de 1 milhão de pessoas alcançadas, mais de 100 países que trabalham com essa ferramenta do alfa, ministrada em mais de 100 línguas em todo o mundo. Então, é algo que Deus está operando. Agora, como é que eles chegaram nisso aqui? Passa. Está aí o Fabrício Aquila. Eu quero honrar a vida dessa família. Por quê? Porque se a gente conhece o alfa aqui hoje, é porque o Fabrício e a Keila entenderam, se prepararam, treinaram nessa ferramenta. E desde 2016, eles começaram na nossa congregação, que era lá na Rondon, depois vieram aqui para o Caraíba, e várias temporadas de alfa já foram acontecidas, né? já aconteceram. Eles acabaram de chegar hoje de um final de semana que fala do Espírito Santo, que eles estiveram lá na Estância Sal da Terra. Então, tudo isso aqui foi fruto do trabalho que esse casal começou, depois a família toda se envolveu, e esse trabalho, então, foi desenvolvido de tal forma que o alfa começou a crescer aqui no Caraíba, várias temporadas. Quem aqui já foi abençoado no alfa? Tem gente aqui que já fez o alfa, cadê? Deixa eu ver. Amém? Tem toda uma moçada que tem participado do alfa, tem adultos, muitas coisas acontecendo como fruto desse trabalho. E esse trabalho tem sido reconhecido a ponto de que o diretor nacional do alfa no Brasil entrou em contato com o Fabrício, sabendo o que está acontecendo, e ele falou assim, olha, pode passar, eu quero que a igreja de Uberlândia seja uma igreja hub. O que é uma igreja hub? É uma igreja que possa servir de referência para todo mundo que estiver em sua volta, possa ser, se quiser saber do alfa, vai saber através do trabalho que está sendo feito aqui. Ou seja, o Caraíba vai ser uma igreja que vai estar distribuindo informações, testemunhos, gente para ajudar, para que a igreja possa crescer na nossa região nesse foco, no foco de usar o alfa para alcançar corações. Então, como isso aqui está sendo o hub, o que aconteceu? 4 semanas atrás, eu recebi um telefonema de um pastor. Pastor César, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo. Eu falei, tudo bem, querido? Eu estou te ligando, eu estou entrando em contato com você para te fazer um convite. Pois não? A respeito de quê? Eu quero te convidar para participar de uma conferência em Londres. Eu pensei, o que é isso? Esse cara está muito atrevido, como é que eu vou... Aí, quando que vai ser? Não, agora em outubro, estava no finalzinho de setembro. Eu falei assim, era 20 dias, questão de 20 dias. Eu pensei, como eu vou? Quase impossível. Ele falou assim, antes que o senhor pensa da dificuldade nisso, eu quero te falar o seguinte, as despesas são todas pagas por nós. Eu pensei, opa, então a coisa é mais séria do que eu estava pensando. E o que aconteceu? Para resumir,
saiu o pastor César de Uberlândia e foi lá para a Inglaterra para participar de 4 dias de uma conferência do Alfa, onde 28 países estavam representados ali na igreja Holy Trinity, para que pudesse entender o que Deus está fazendo através dessa ferramenta do Alfa. E aí, quando eu fui para lá, pode mudar. Aqui, ó, só algumas fotografias. Aqui é a entrada da igreja, está lá a interrogação do Alfa. Aqui é a entrada, a igreja está aqui no fundo. Aqui é dentro da igreja. E aqui é a equipe dos brasileiros. Nós fomos 6 brasileiros presentes ali para poder participar desse evento. Pode passar? Aqui é o casal Nick e Pippa Gamble. É o criador do Alfa. Eu comecei a perceber o tanto que Deus é caprichoso. 28 países estavam reunidos ali naquela igreja, nessa semana que eu estava. Esse homem aqui não participou, ele já está quase que assim, aposentando, mas é o cabeça de tudo isso. E essa mulher, que é uma americana, ela conseguiu que ele jantasse conosco, aqui está só os brasileiros. O criador do Alfa jantou simplesmente com a equipe de brasileiro, mais ninguém, em 28 países. Então, percebe que Deus está fazendo alguma coisa, não é à toa, não foi... Né, eu vou te falar uma coisa, se perguntasse lá na igreja, quem queria, desejaria jantar com esse casal, todo mundo teria levantado a mão. E a gente, de repente, estava sentado aqui, estou aqui, do lado dele. De repente, nós sentamos com esse casal, porque Deus permitiu. E tudo isso, por que eu estou falando disso? Porque tudo isso veio trazer várias coisas no meu coração. Pode passar. Primeiro, a respeito do Vem Espírito Santo. Eles contam uma história lá muito interessante, que eu fiz até questão, pode passar. John Wimber é o fundador da Igreja Vineyard dos Estados Unidos, já há muito tempo. Esse homem, um homem de Deus, um homem que viveu essa realidade de prodígios, milagres e maravilhas, ele visitou a HTB, a igreja, na década de 80, e influenciou com o poder do Espírito Santo. Eles contam que o Nick Gamble estava lá, um pouquinho antes dele criar o Alfa, e o John Wimber foi orar lá, e ele sentado, falou assim, queremos orar com você. E o pessoal da equipe do John Wimber começou a ter visão, começou a orar com o Nick Gamble, e eles oravam em inglês, né? More Lord, mais Senhor. E algo começou a acontecer na vida do Nick Gamble, que ele despencou na presença de Deus. E o poder de Deus foi tão grande, que a turma gritava, mais Senhor, e ele lá caído do chão e falava assim, menos Senhor. Todo mundo conta essa história lá, porque o poder de Deus foi tão grande, que ele não estava aguentando. A turma, mais Senhor, ele lá no chão, menos Senhor. Tanto que foi o mover de Deus na vida dele. E esse mover fez com que ele se dispusesse a fazer tudo isso que ele fez, e o Alfa está onde ele está, alcançando aí milhares de milhões de pessoas no mundo todo. Então, essa experiência foi fruto do Vem Espírito Santo, porque a partir daí, e até hoje, as orações nessa igreja sempre começam com Vem Senhor, Vem Espírito Santo de Deus, porque eles querem continuar vivendo esse poder de Deus. Então, até hoje, tudo que eles fazem lá, eles pedem, venha Espírito Santo de Deus. Percebe que quando a gente começa a pedir que o Espírito Santo de Deus venha, alguma coisa começa a acontecer? Às vezes a gente não pede porque a gente não está nem disposto e nem prontos para fazer aquilo que Deus está querendo fazer. Mas a partir do momento que a gente começa a orar essa oração, vem Espírito Santo, usa a minha vida. Vem Espírito Santo, me prepara. Vem Espírito Santo, me usa. Eu vou te falar uma coisa, amados. Esse lugar aqui não vai aguentar o que Deus quer fazer. Amém? Porque às vezes a gente fica pensando, né, tá aí, você está com um papelzinho na cadeira, nós temos um culto de quinta-feira para orar, para poder evangelizar, nós temos ferramentas que estão trabalhando para a gente alcançar aqui as pessoas do MC, famílias que às vezes estão ali tristes, porque algum membro pode estar passando por momentos difíceis. Então a gente está cheio de ferramenta para alcançar, para evangelizar. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente deixar o poder de Deus ser manifestado aqui nesse lugar, vai vir gente de tudo quanto é lado para ver o que Deus está fazendo. Então, não tem ferramenta mais evangelística do que deixar sinais e maravilhas acontecer através da sua vida e da nossa vida. E aí, o que aconteceu? Pode passar. Com tudo que Deus tem colocado no meu coração, com tudo que foi essa viagem para mim, eu percebi o quê? O privilégio de aprender mais do Alfa.
Então, para mim tem sido, porque como o Fabrício e a Kelly têm dirigido todo esse trabalho, de certa forma, a gente estava permitindo que eles fizessem isso, mas de alguma forma o conselho estava apoiando, mas sem um envolvimento direto. Então a pergunta que fica no nosso coração, por que a gente não pode todo mundo envolver numa ferramenta que tem alcançado tantas vidas? Então está aqui, estou vindo aqui, Fabrício, você tem o meu compromisso, querido, de estar envolvendo em tudo isso. Amém? A importância de contatos com mais diversos tipos de irmãos de 28 nações que estavam reunidos naquele lugar. Então, poder sentar, poder saber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, sentando com pessoas da Filipinas, da Malásia, da Quênia, da Nigéria, dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, gente de tudo quanto é lugar. E a confirmação do que Deus já estava falando no meu coração, porque está lá no Reino Unido esses 4 dias. Deus trouxe uma certeza de que o meu clamor não é em vão. Porque eu pude ver lá aquilo que eu estou pedindo para Deus aqui. Eu pude perceber lá gente que está intimamente conectado com Deus para ser usado em sinais, em poder, em prodígios, em maravilhas. Então, estar lá para mim foi assim, como se Deus estivesse falando assim, é isso aí, filho, é por aí que eu quero. Então, o meu coração ficou muito alegre de poder perceber que não só o envolvimento do Alfa, mas também uma convicção de que é por aí. Vamos lá. Quando eu estava lá nessa igreja, na Holy Trinity, um dos palestrantes virou e falou o seguinte, eu queria ler para vocês o job description do crente. O que é job description? É a descrição da qualificação do trabalhador crente. Então, é como se fosse os pré-requisitos para aqueles que são cristãos. Ele falou assim, está lá em Mateus 10, 7, 8. Olha o que está escrito em Mateus 10, 7, 8. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça? Deem também de graça. Amém? Esse aqui é a descrição do cargo de quem? Fala assim, minha. É a minha descrição de cargo. Não, gente, pelo amor de Deus, fala com convicção. De que é isso aqui? Descrição de cargo de quem? A minha descrição de cargo. Amém? Porque você é cristão. Se você é cristão, você tem que entender que isso aqui, ó, é para pregar a mensagem que o reino de Deus está próximo. E como é que nós vamos pregar essa mensagem? Curando, ressuscita. Que isso, César? Você já viu o morto ressuscitar? Não vi, porque talvez a nossa fé ainda está pequena, mas eu quero ver. Eu quero ver, por que não? Ressuscitar morto, porque está aqui, gente, é para quem vai pregar essa mensagem. Aqui não está falando para anjo, aqui não está falando para os apóstolos, aqui não está falando para Moisés, Eliseu, Elias da vida, aqui está falando para cristão. Ressuscitar mortos, purificar leproso, expulsar demônio, porque isso nos foi dado de graça. Amém? É possível? Você crê nisso? Levanta a sua mão se você crê. Eu creio. Amém? Então é isso, amados, que a gente está trabalhando. Então, eu quero ser parte, essa é a descrição do meu cargo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, em Deus, falar assim, então, Deus, beleza, eu quero fé para curar. Quero. Eu quero fé para ressuscitar. Mas, peraí, não é muito, não? Não sei, se Deus quiser. Se Deus chegar para mim e falar assim, pode orar para aquele morto lá que ele vai levantar. Eu quero ser obediente. Ah, quer dizer que todo morto que morrer vai ressuscitar? Não, não quer dizer isso, amados. Eu quero entender, eu quero te explicar que a gente tem que estar com o coração atento ao que Deus vai falar. Pode ser que ele fale assim, não, esse aqui eu quero que ressuscita, para poder mostrar o poder, meu poder para esse povo. Eu quero curar esse que está com câncer. Eu já vi gente sendo curada, esse sinal eu já vi. Já vi milagres acontecendo. Nós temos testemunhos dentro de casa de milagres. Está aqui uma mulher, ó. Fruto de milagre. Está lá a Marcinha. Fruto de milagre. Povo orando. Orando. E aquilo que era para ser complicadíssimo, Deus vai lá e muda a realidade. Nós temos 2 testemunhos de que a médica falou assim, não, isso não é normal. Sabe por que não é normal? Porque o normal era ter piorado. Então, eu tenho exemplos de cura dentro de casa, graças a Deus.
mas eu quero ver cura aqui dentro. Eu quero ver gente entrando aqui totalmente derrubado, destruído. E juntar com você em fé. Sabe o que é o meu coração? Sinceramente, entrar alguém lá que você vê assim, não, aquele lá está derrubado, coitado daquele irmão lá. E eu quero orar assim, todo mundo que olhou, viu aquela pessoa entrando, pensar o seguinte, hoje ela sai diferente daqui. Porque aí nós vamos estar aqui um grupo de homens e mulheres totalmente convictos em fé, que ela vai entrar de um jeito e vai sair de outro, porque ela vai ser curada aqui dentro. Porque vendo isso, queridos, que quando a gente começar a ver o poder de Deus sendo manifestado aqui entre nós vamos gerar fé para coisas maiores. Então uma curinha, uma curona, uma cura maior ainda, ressuscitar, vai ressuscitar, está escrito aqui, eu não estou inventando, não sou eu que estou criando isso. Está escrito aqui que vai ter cura. Não estou aqui fazendo uma coisa, tipo, querendo fazer uma lavagem cerebral. Está escrito. Purificar leproso. Ah, mas hoje nem leproso não tem, né? Mas tem gente que vive como se fosse um. E nós podemos limpar essa pessoa daquilo que tem impedido dela de ser abençoada em Deus. Expulsar demônios. Antigamente, quando a gente começou o Ministério de Saúde da Terra, eu vou te falar uma coisa. Lá, quando a gente estava lá no Martins, todo culto entrava um endemoniado. Ah, você acredita nisso? Não só acredito, como está escrito. Está aqui. O que a gente expulsava de demônio lá era brincadeira. Lembra, Marcos? A gente estava lá pregando e entrava um bêbado. Aí a gente levava ele lá para cima para orar com ele e manifestava demônio. Aí entrava um que não estava bêbado, aí você pensava assim, esse aqui está mais tranquilo, mas manifestava demônio do mesmo jeito. Era um atrás de outro, um atrás do outro. Hoje parece que não tem isso mais. Por que será que não tem isso mais? Será que porque a gente não está deixando acontecer, a gente não quer ver, a gente não quer nem pensar nisso, porque é mais fácil a gente vir para a igreja aqui, bonitinho, sai daqui, depois vai para casa. A partir do momento que a gente quer ver o poder de Deus, vou falar uma coisa, vale tudo. Mas nós estamos aqui para poder abençoar essas vidas, para que os demoniados sejam libertos, os leprosos purificados, os doentes curados, os mortos, quando Deus quiser, ressuscitados. Amém? Amado, vocês acham que eu estou exagerando? Me dá uma palavra de ânimo aí. Amém? Porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Então, assim, eu não quero viver isso sozinho, porque como coordenador dessa igreja, eu não acho que essa palavra é para mim. Eu acho que essa palavra é para nós. Amém? Continua. Então, qual que é a nova cultura do Caraíba? Coloca aí. Nível de maturidade... Não, volta. Isso, só um de cada vez. Vai lá. Nível de maturidade da igreja. Quando a gente começa uma igreja é fundamentada nos seus costumes. É o que a gente faz. Tem igreja que toca bateria, tem igreja que não toca. Tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma. Tem igreja que pede o poder do Espírito, tem igreja que nem pede isso. Tem igreja que só lê da palavra, você entende a palavra, vai embora. Tem igreja que quer que o fogo desça. Costumes, cada igreja tem os seus costumes. Então, é onde está pegando o que fazemos. Amém. Começa assim mesmo. Depois a gente pula para o outro nível, que é o nível dos métodos. Como fazemos? Aí vem o alfa é uma metodologia que está sendo adotada aqui na igreja para alcançar mais vidas. Amém. Existem outros métodos. Cada ministério usa os seus métodos. Então, quando a gente pega os métodos, é como se a gente evoluísse. E não é mais importante o que fazemos, mas como a gente faz o que a gente faz. Amém? E aí a gente amadurece e vai para o terceiro nível, que é o nível da cultura. É quando a gente sabe o porquê fazemos. Porque aqui a gente faz. Ah, que legal, nós temos esse costume, então vamos fazer. Ah, vamos melhorar o que a gente faz? Então a gente começa a tentar definir como é que a gente vai fazer melhor isso. Mas quando a gente entende a cultura, a gente então entende o porquê que nós estamos fazendo. Então, é uma maturidade que cresce do 1 para o 3. Pode clicar aí. Ela vai aumentando aqui, ó. Então, o que a gente tem que responder é por que fazemos? Passa. Por que a gente faz? Primeiro, porque somos filhos. Segundo, porque somos vocacionados. Você não foi chamado por Deus por acaso. Às vezes a gente acha que a gente que aceitou Jesus, levantou a mãozinha, então você escolheu estar com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa.
Isso é coisa de pessoa imatura. Porque a palavra de Deus fala que Ele te escolheu. E quando Ele te escolheu, você foi escolhido por Ele. Quando você levantou a mãozinha, você estava simplesmente compreendendo o chamado dEle. E você, então, se percebeu que Ele estava te chamando, então, levantou sua mãozinha. Então, quando nós somos filhos, nós entendemos que Deus nos vocacionou. Nós não fomos chamados por acaso. Você tem algo no seu coração, na sua vida, que Deus quer usar. Ele te vocacionou para aquilo. Esse é o porquê, então, nós queremos fazer essa cultura do que Deus quer operar aqui dentro. O que mais? Por que fazemos? Porque somos obedientes. Porque se a gente foi vocacionado, Deus nos deu alguns talentos para ser usados. Se a gente não está usando esses talentos, é porque a gente está sendo desobediente. Por que a gente é obediente? A gente também, quarto, nós vamos fazer porque queremos ser usados por Deus. O que mais? Porque cremos que esta igreja pode ser um local da manifestação do poder de Deus. Amém? Então, tudo isso mostra o porquê que nós vamos fazer. Então, por que nós vamos evangelizar? Por que nós vamos estruturar estudos bíblicos? Por que nós vamos ensinar o povo a Bíblia? Por que a gente vai fazer assistência nos lugares mais vulneráveis? Por que a gente vai louvar? Cada ministério da igreja, nós vamos fazer alguma coisa com o entendimento desse porquê. Porque no fundo, nós queremos que isso aqui aconteça, ó, a manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar. Por isso que eu falo, uma igreja, uma cultura. Então, eu quero em nome de Jesus, e por isso que passa o próximo. Em nome do Conselho da Igreja Cristã aqui do Caraíba, eu estou convocando todos vocês para serem parte do que cremos que Deus vai estar fazendo nesse lugar. Amém? Então, nós não estamos aqui separando pessoas. Olha, então, você que é líder, vem cá, você não espera ali. Não, nós estamos aqui para falar o seguinte: quem quer ser parte desse mover do poder do Espírito Santo? É simplesmente falar assim: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Entende isso? Então, em nome do conselho, nós estamos aqui para convocar. Tudo isso foi conversado no conselho. Nós estamos aqui para poder proclamar que mais um, nós vamos ser um só em fé daquilo que é o poder de Deus a ser manifestado nesse lugar. Amém? Então, é isso que a gente está declarando. Para passar, como está engajado nisso? Simples, vamos lá. Declarando sempre, vem Espírito Santo. Então, eu quero te convocar, te pedir, eu quero rogar a você que a sua oração agora, todo dia, você possa falar assim: Deus, derrama o teu Espírito Santo na nossa igreja. Amém? Posso contar? Derrama o Espírito Santo nessa igreja. Porque é isso onde tudo começa. Como mais a gente pode se engajar? Crendo que Deus pode derramar o seu poder. Não adianta a gente pedir para Deus mandar o Espírito Santo se a gente não crê que esse poder pode estar disponibilizado para nós. Então a gente tem que crer, esse poder está disponibilizado. Por isso que ele falou: vai lá, prega o evangelho do reino de Deus. E cura, e liberta, e purifica e tudo mais. Mas, dispondo-se nas mãos do Pai para ser usado por Ele. Eu não quero que vocês falem assim: Deus, nós queremos ver o Caraíba sendo a igreja da manifestação do poder de Deus, mas que seja o pastor César o cara que vai estar levantando a mão para curar as pessoas. Não! Eu quero que vocês estejam nisso comigo. Eu creio, estou pedindo isso para Deus, mas eu não estou sozinho. Eu quero que você seja parte disso. Então, o dia que entra uma pessoa aqui, que a gente for orar por um doente, por exemplo, se Deus está tocando o coração, você vai levantar e vai vir comigo. Amém? Porque não sou eu, somos nós. Então, é o derramado de Deus sobre este lugar. Quarto, orando para que o inferno não consiga impedir o que Deus vai realizar aqui. Então, quando tiver alguém orando por cura aqui na frente, não fica aí atrás pensando assim: não vai dar certo. Isso é muito pior do que eu imaginava. Não fica pensando assim: ei, gente, vai ter que ter gente mais orando por esse aí, porque esse aí está ruim. Não, eu quero que você olhe para ele e fale assim: está ali, homens e mulheres de Deus orando por aquela pessoa, e ela vai ser curada ali agora, em nome de Jesus. Então, é impedir, sabe, assim, o inferno não vai ter vez. Porque aquilo que Deus mandar a gente fazer, a gente quer fazer com fé. Porque se Ele está pedindo, é porque Ele já deu todo o arsenal de armas que a gente precisa para usar nisso. É isso que eu creio.
tornando-se pronto para servir. Ah, mas esse negócio dessa cultura no Caraíba vai dar trabalho? Vai. Se você não quiser trabalhar, querido, então você pode levantar e ir embora, porque eu creio que a hora que a coisa começar a acontecer vai dar trabalho. Porque a gente vai ter que orar, nós vamos ter que crer. Se tiver 1000 aqui para orar, nós vamos ter que ter 1000 gente orando por esses 1000 que tiver aqui. Entendeu? Vai dar trabalho. Mas eu acho que é um trabalho que vai levar a gente para casa numa alegria de saber que o poder de Deus está sendo manifestado nesse lugar. Como eu quero ter esse trabalho? Eu quero chegar em casa e falar assim, Deus, eu estou exausto, mas como foi bom. Deus, como foi bom poder ver ali, ó, o tanto de cura que teve lá na igreja hoje. Amém? É aquele trabalho gostoso, você pensar assim, eu quero que você chegue e fale assim, pastor, hoje o negócio foi bravo aqui, mas foi bom, hein? Eu vou assim, foi mesmo. Porque Deus agiu. Porque a gente viu o poder dele sendo materializado. Gente que já estava, talvez, com a declaração de óbito quase pronta para ser assinada. Entende? Mas passou aqui e descobriu que pode ter vida ainda. É isso. E tudo isso aqui, sabe o que a gente resume? Uma palavra só? Compromisso. Então eu estou aqui para clamar para que vocês tenham esse compromisso com essa igreja. Não é nem comigo, é com Deus. O compromisso de se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus para mudar a cultura desse lugar. Ah, mas a cultura que estava ruim, não estou falando que está ruim não, mas eu acho que nós estamos passando por um patamar novo. Nós estamos passando por uma dimensão nova. E o meu clamor a Deus é que essa dimensão nova seja a dimensão da manifestação desse poder. Amém? Quem está comigo? Então eu vou fazer um negócio. Compromisso é compromisso. Eu quero ungir a sua vida se você está comigo. Amém? Eu quero passar um óleo na sua testa para falar o seguinte, estamos juntos. Amém? Ou você vai correr agora porque eu falei que eu vou passar o óleo? Amém? Então eu queria ficar todo mundo de pé. Jogo rápido. Não vai dar tempo de eu orar com todo mundo, mas eu vou passar na testa de todo mundo, eu vou. Que tiver esse compromisso, lógico. Amém? Então vamos fazer o seguinte. Vamos cantar? Depois eu faço no você, tá? O grupo de louvor aqui, se quiser vir aqui, está ministrando para a gente. E eu vou fazer o seguinte. Vocês vão sair daí, vão começar daqui, gente, depois vem para cá. Pode passar aqui, eu vou ungir, você volta para o seu lugar, tá bom? Pode ir fazendo fila aí, ó, em nome de Jesus. E a minha oração é só essa. Em nome de Jesus, nós estamos juntos. Amém? Juntos. Porque Deus quer usar, e Ele vai usar, em nome de Jesus. Ser todos vocês uma bênção. Porque nós estamos aqui para ser usados, servir o Senhor naquilo que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Está aqui um exército se levantando. Um exército que se levanta, Pai, para ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Usa a vida de cada um de nós, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Usa-nos, ó Deus, para que o Teu poder seja manifesto em nós. Pai, para que sinais, prodígios e maravilhas possam acontecer através de cada um de nós, em nome de Jesus. Assim seja.